E aí pessoal, estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta, nessa tarde de domingo. E hoje eu passei aqui para comentar justamente sobre o hangout passado, sobre aquele que eu falei da cadeira, né? Da experiência mental da cadeira com a doutora Suedney Salter em Marduk, né? E aquilo levantou muitas perguntas, né, da audiência. Muita gente me fez muita pergunta sobre a fotografia em si, que hoje eu vou comentar justamente sobre isso e alguns aspectos da própria transcomunicação que eu deixei de fora da live, da última live, que muita gente também levantou algumas hipóteses e algumas ideias. Mas começando aqui sobre a tal famosa imagem, né, enviada através do casal de Luxemburgo, que fizeram uma experiência de transcomunicação. Essa foto, né, a gente percebe que é uma foto que foi praticamente independente se... Porque o casal, na verdade, foi acusado por vários cientistas como detentores de uma fraude. E fica um negócio meio estranho, mas eu acredito que não seja uma fraude, porque o casal produziu outras coisas muito interessantes dentro da transcomunicação também, né? Mas eu acredito que essa foto ela já foi mexida, ela já foi alterada nessa outra realidade de onde ela foi enviada, obviamente. Porque se vocês verificarem bem, a fotografia da doutora Suedney Salter, ela é uma fotografia em que ela claramente parece que foi colocada aí na cena do laboratório da estação do Rio do Tempo em Marduk, né? É uma cena muito interessante. Me parece que colocaram ela aí de propósito dentro desse laboratório, nessa cadeira que nós verificamos aí. Inclusive muita gente não conseguiu ver cadeira nenhuma, não conseguiu ver nada. Eu fiz na verdade não foi eu, foi o Thiago que fez o sketch, né? O desenho. E aí no desenho vocês conseguem verificar realmente o que acontece na cena. Mas esses carinhos de capuz aí, como a gente tinha falado no hangout passado, usam uma roupa talvez para conter radiação e luminosidade, com esses googles de óculos pretos, e justamente também por um outro motivo: não revelarem sua verdadeira identidade, talvez como seres não humanos, né? E a doutora aí caiu de paraquedas na imagem, porque foi uma imagem talvez montada, dá para perceber, porque em uma perspectiva de três dimensões ela não encaixa bem muito nessa foto, né? Inclusive, como vocês podem ver aí, eu fiz um estudo, e o Thiago também. Para quem não conhece, o Thiago é o desenhista que está desenhando muitas coisas do livro que eu estou escrevendo, né? E ele faz um trabalho fantástico na área de desenho, né? Um trabalho assim sem igual. E tanto ele como eu, nós fizemos uma transformação da imagem através de um software, um programa, para que ela se mexesse, a doutora Suedney Salter, como vocês estão vendo aí. E como vocês podem ver, ela não se encaixa muito bem na cena. É uma cena muito estranha. E isso levanta uma série de perguntas. Se a imagem realmente não é fraudulenta e vem de uma outra realidade, por que mexeram numa imagem nessa outra realidade? Por que fizeram isso? A primeira pergunta que nós temos é que é possível a existência da doutora, como eu comentei no hangout passado, em muitas das transimagens, a grande maioria, ou quase todas as imagens, são de imagens ou cópia de imagens de quando elas estavam vivas, de fotografias que foram tiradas dessas pessoas na Terra. Esse é o primeiro ponto número 1. Inclusive esse templo que vocês veem aí na Índia, que segundo dizem existe uma cópia desse templo, como uma moradia do escritor Júlio Verne, que vive em Marduk, que levantou uma série de questões também. Por que copiar coisas na Terra? Por que mostrar na transcomunicação somente pessoas vivas praticamente? A grande maioria das fotos são de quando essas pessoas estavam vivas. Poucas transcomunicações são de imagens que realmente nós não temos conhecimento de nenhuma outra foto da pessoa em vida. Aí surgem algumas hipóteses, né? Primeiro, que alguém pode ser que esteja escondendo a verdadeira faceta dessa realidade, de onde essas transmissões surgem e advêm.
Segunda hipótese, essas transimagens podem ser imagens criadas por máquinas, né? De inteligência, baseada em inteligência artificial numa outra realidade, que manda essas imagens com uma certa pobreza de criatividade e dessa maneira copiando o que já existe em nossa realidade, onde a nossa realidade sendo uma simulação também consciencial. Essas máquinas se aproveitam, ou mente quase máquinas, ou mente máquinas, se aproveitam de tudo que é criado aqui na nossa realidade justamente para criarem fotografias e imagens e afirmarem que essas imagens são dessa outra realidade de pessoas que se encontram lá e que talvez nem se encontrem. São questões que o projeto Terra Oculta também levantou ao longo dos anos. Por que copiar imagens que vêm de uma outra realidade? Quer dizer, essas imagens, por que essas imagens que vêm de uma outra realidade são cópias de imagens de fotografias de pessoas que estavam vivas aqui no planeta Terra, em vida, essas fotos foram tiradas em vida, né? E nessa fotografia aqui da doutora, vocês podem ver também que existe uma coisa muito interessante, que essa cadeira é uma cadeira que é muito vista em várias obras de ficção científica, como a série Dark, por exemplo, que passou na Netflix, onde o sujeito senta numa cadeira para fazer uma viagem temporal e ele é fritado literalmente, né? Talvez nessa situação dessa experiência aí, as pessoas também sejam carbonizadas e fritadas. E tudo tem a ver com uma coisa que acontece com muita raridade na nossa realidade, um fenômeno muito raro, chamado autocombustão humana, onde pessoas pegam fogo de dentro para fora e somente algumas partes do corpo queimam, né? Isso vocês podem verificar que vem ocorrendo desde 1700 e alguma coisa, mas com pouquíssimos casos raríssimos disso ocorrer. Vocês lembram que em um hangout passado que eu falava sobre tempestades temporais, a abertura desses portais entre uma realidade temporal e outra é logo seguida de grandes descargas elétricas, calor intenso, né? Após aquele surgimento daquela nuvem colorida, né? Azul, verde, nessas fendas temporais que existe também, que eu já comentei em alguns outros hangouts, para quem quiser ver, existe um hangout que fala sobre tempestades temporais, né? E esses portais produzindo essa eletricidade, esse calor, né? Cria uma fenomenologia bem observável ao longo do tempo por muitos pesquisadores, muitos não, poucos aliás, Jane Handel e algumas outras pessoas muito raras que pesquisam essa questão da viagem no tempo e correlacionado obviamente com objetos voadores não identificados, UFOs, que hoje o projeto Terra Oculta encara esses objetos, a grande maioria deles, como não seres vindos de outros planetas, outros sistemas solares, ou fazendo viagens interestelares, mas seres vindos de outra realidade, de outras linhas temporais, outra vez viajantes do tempo. Porque me parece que a grande maioria dessas máquinas, objetos voadores não identificados, são sondas temporais, são aparatos temporais que cruzam realidades. E obviamente todos eles equipados com uma tecnologia avançadíssima da viagem do tempo, baseada na própria consciência. Consciência essa, independente se for de humanos ou não, utilizada através de campos mentais nulos ou campos toroidais para que isso ocorra. E obviamente seguido de outros fenômenos que ocorrem no momento dessa criação ou dessa ruptura entre realidades, criando-se uma fenda onde coisas fisicamente inclusive podem passar. E dessa maneira, nessa fenomenologia, criando-se a formação de fenômenos eletromagnéticos e térmicos, né? Produzindo grandes quantidades de calor, né? Por isso que na literatura ufológica você vê quando um UFO desce, sobe e tal, muitas vezes o solo é quente, deixa marcas, e nessas marcas o solo fica quente, muitas coisas morrem.
pela emissão eletromagnética, né, eletricidade inclusive, e outras coisas mais, que ali ocorreram durante o fenômeno, né? E nessa foto aí de transcomunicação, voltando à foto, vocês veem aí que é um laboratório muito estranho, um laboratório muito, ao mesmo tempo, se utilizando de ideias tecnológicas ou de uma tecnologia muito avançada, mas de artefatos muito antigos. Lembra um laboratório dos anos 40, né? Uma lâmpada muito estranha, antiga, dos anos 40, uma cadeira onde desce um capacete mais parecendo uma cadeira de tortura, né? A estilo medieval, né? Então é um negócio muito estranho. E, inclusive, isso lembra muito também os contos ufológicos, onde as pessoas são abduzidas e submetidas a processos invasivos, verdadeiros processos medievais, né? Onde a pessoa é furada e passa por toda uma tortura, né? Que não condiz com a tecnologia de que esses seres dizem ter, né? Porque se forem seres realmente que viajam entre sistemas interestelares, não condiz você ter uma tecnologia onde você tem um método tão invasivo para você estudar a espécime coletada, né? E obviamente nessa fotografia da doutora Soedney Salter, nós vemos que é um laboratório muito antigo em termos de equipamento, estrutura, né? E muito sinistro também, um negócio muito sinistro. E vale lembrar que a doutora, em alguns eventos de transcomunicação, ela perde naturalidade, características e força, inclusive na comunicação, quando a audiência se foca em outra coisa e não nela mais, né? Isso mostrando que esse sistema talvez autônomo, automático, artificial, baseado em inteligência artificial, talvez não consiga lidar com essa desconexão mental entre a audiência e o que está sendo enviado dentro dessa sistemática, desse processo, porque quando isso ocorre, há uma ruptura entre o análise e o aproveitamento de dados mentais da própria audiência, que são utilizados como um sistema de retroalimentação de dados, onde os dados nada menos que são utilizados para a própria inteligência artificial criarem mímicas do que nós pensamos. E essas mímicas, obviamente, podem ser transmitidas ou manifestadas em formas de filme, foto, de lá para cá, de coisas que se encontram na nossa própria mente e não nessas realidades, né? Então é algo que o projeto também estuda, muito preocupante, porque se isso for uma realidade, então a coisa é muito mais sinistra e muito mais misteriosa em relação ao que se esconde por detrás do véu, em relação a essas realidades, né? É algo muito sinistro, muito assim, inclusive preocupante, porque se for realmente isso, tudo que nos foi contado todos esses anos, tudo não passa de uma grande mímica, um grande embuste por parte dessas máquinas mentes que se encontram nessa outra realidade, de forma que criaram todo um sistema novo de crença em que nós passamos a acreditar que existe essa comunicação. E interessante que essa crença primeiramente foi colocada de modo que nós acreditávamos que nós estávamos comunicando somente com entes queridos, parentes mortos, né? Isso obviamente foi ao longo do tempo se transformando, e hoje em dia muitos transcomunicadores já concordam que você se comunica não somente com humanos, mas com alienígenas do outro lado, né? E aí a grande pergunta que surge dentro do projeto Terra Oculta é: o que são esses alienígenas? São seres como nós, orgânicos? Me parece que não. Se você observar algumas comunicações feitas na Alemanha sobre o comunicante que se auto-chamava de ABX Juno, você pode ver que é um sistema autômato, totalmente artificial, não humano, com uma comunicação sem emoção e com uma colocação muito interessante, que eles colocam como um ser que realmente transmite daquela maneira, daquela forma, para nós sermos capazes de entender a comunicação aos moldes do linguajar humano. Então são coisas muito interessantes que o projeto estuda, eu venho estudando há anos, e me parece que
com a maior quantidade, a maior amostragem de fotos vindas dessa outra realidade para cá, sendo fotos cópias de pessoas ou de pessoas que tiraram essas fotos em vida, então me parece que realmente há um sistema autômato de inteligência artificial que é utilizado para manipular essa informação de lá para cá, com uma certa censura e uma certa edição, de maneira que nós jamais talvez saibamos o que realmente transcorre em Marduk ou nessas outras realidades, porque tudo não passa de um sistema retroalimentado por coisas e costumes e culturas e ideias que nós temos na nossa própria mente. É interessante que há uns anos atrás os pesquisadores McNee, da família McNee, Terence McNee, Dennis McNee, que pesquisaram muito essas realidades através de estados alterados da consciência, através do uso de drogas alucinógenas, como a própria DMT, dimetiltriptamina da ayahuasca. Eles descrevem esses seres máquinas, intitulados Elvis ou duendes máquinas, né, do outro lado, em que esses seres se colocam numa posição onde eles criam imagens, situações, cenas onde essas situações, essas imagens são criadas de uma certa maneira que venham atender às nossas expectativas de como esses seres se apresentariam para nós e como seria essa comunicação. Caso contrário, como eles dizem, se eles não o fizessem dessa maneira, nós não seríamos capazes de comunicarmos com eles e nem os entendermos e nem percebermos a existência deles. Então fica aí essa observação interessante. O projeto sabe que essa doutora aí realmente há uma grande chance de ela talvez ser uma criação da própria IA, apesar de ter toda uma história dizendo que ela vem de Varide, né, que é um planeta Terra, de uma realidade paralela da linha temporal original número 1, mas fica aí todas essas dúvidas e questionamentos que o projeto continua investigando e vai continuar investigando por um bom tempo em relação ao que acontece por detrás do véu. Então é isso aí, gente. Tenha uma boa tarde, um fim de domingo. Então passei justamente para fazer esses comentários e essas hipóteses que o pessoal levantou aí fazem todo sentido também. E é uma coisa muito complicada mesmo, porque nós estamos sempre às escuras do que realmente acontece por detrás do véu e o que realmente acontece durante essas transmissões que são enviados dados, imagens, sons, vídeos e outras coisas mais de lá para cá. Então a gente vai se falando então, né, aqui no Projeto Oculta. Espero então que tenha uma boa semana. Mande algumas perguntas para o projeto, né, e o projeto vai respondendo conforme possível e a gente vai discutindo sobre essas misteriosas questões advindas dessas outras realidades por detrás do véu. Até mais, gente. A gente vai se falando aí.